Começando a gravação. Boa noite, meninas do Empreendaê. Estamos aqui hoje para dar aula sobre finanças, educação financeira, que é muito importante para quem quer empreender, para quem quer aprender como lidar com o seu dinheiro no empreendimento, na sua empresa. E assim, o que é que eu quero de vocês? Quero que vocês tirem dúvidas, porque é a hora agora de tirar dúvidas. Essa aula tem que ser totalmente interativa, tá? Geralmente eu não falo muito sobre o processo, mas sim sobre a integração desse processo. Finanças não é só economia, é também modo comportamental. Por isso que vocês primeiro passaram pela aula de mentalidade com a Juliana, porque a mentalidade empreendedora e a mentalidade campeã tem muito a ver com emoções. E a parte financeira, ela lida com as emoções. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente tem que estar trabalhando as nossas emoções para lidar com esse dinheiro. Então, sempre quando eu falo sobre finanças, eu me preocupo de como você lidar com essa emoção, que é o dinheiro. Por que eu falo isso? Porque sempre quando você está ansiosa, nervosa, estressada, que você não tem esse controle emocional, você tende a pensar em alguma coisa para compensar aquela emoção. E essa compensação geralmente vai pelo lado financeiro. Por isso que muitas pessoas hoje que não conseguem lidar com as finanças, não conseguem guardar dinheiro, não conseguem se educar financeiramente, é porque está envolvida no modelo mental e no modelo emocional fora do equilíbrio que deveria estar na sua vida. Então, quando eu falo sobre isso, eu deixo muito ressaltado que, primeiro, para você lidar com finanças, você lidar com inteligência emocional, com inteligência financeira, você precisa da inteligência emocional. Então, quando a Juliana dá que comportamentos e mentalidade de campeã e mentalidade empreendedora vai te botar um passo à frente na sua trajetória como empresária, ela está te dizendo que para você passar para o próximo nível, que é você se educar financeiramente, você tem que ter algumas características e trabalhar em cima de você alguns comportamentos emocionais para neutralizar essa deficiência financeira através das emoções. Então, qual é o primeiro passo? É através desse método que eu ensino, que é o método FIRE. Primeiro, qualquer empoderamento feminino, qualquer empoderamento financeiro vem do controle inteligente, um controle emocional através dessa metodologia. E o que é que eu digo sempre? Você é a startup de si mesma. O que é a startup de si mesma? É você ser dona de você. É você se autogerenciar, você ser dona não só do seu negócio, mas de você mesma. Quando você tiver que tomar uma decisão gerencial, gestora que você é do seu negócio, você tem que ser autogerenciável. E para isso, você tem que ser uma startup de si mesma. Isso que quer dizer startup de si mesma? Então, anote aí, eu tenho que ter gestão do meu negócio. Eu tenho que gerir o meu empreendimento, a minha empresa, para que eu consiga ter uma educação financeira prática e que me dê retorno financeiro com isso. Além disso, você deve ter feito o desenvolvimento dessa mentalidade financeira campeã. Só um minuto, pessoal, que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu liberar. Então, quando a gente faz a parte da gestão financeira, a gente vai pensando em, primeiro, gerenciar os nossos negócios, para depois a gente ter aqueles recebíveis daquele negócio. Então, o que é que isso quer dizer? Primeiro, eu vou gestar a minha empresa dentro de um modelo de gestão para eu ter esse resultado. E esse resultado só vem quando eu consigo gerenciar as minhas habilidades, as minhas
capacidades dentro de uma organização não só financeira, mas também de gestão de resultados. Então, quando você se educa financeiramente, você é capaz de desenvolver a mentalidade financeira, você começa a gerir o seu negócio de forma sustentável. E eu falo muito bem isso. Por que que eu preciso que vocês tenham transformado essa mentalidade? E é um ponto principal da mentoria, que é o início dela, para que você possa entender tudo que eu vou falar daqui para frente nesse módulo, de como você gestar inteligentemente o lado financeiro da sua empresa. E aqui eu trago a importância da educação financeira para mulheres. Hoje, eu vou passar no decorrer das nossas aulas, que essa é a primeira das aulas de mentoria financeira, eu vou passar uns vídeos para vocês, para abrir um pouco a mentalidade financeira de vocês. E o ponto principal disso é vocês entenderem que hoje, nós mulheres, temos a maior inadimplência financeira do mercado de empreendedoras, de empreendedorismo no Brasil. Mônica, isso é um prejuízo para nós empreendedoras? Não. Mônica, isso é um desânimo, uma desmotivacional? É alguma coisa relacionada à ingerência? Não. Nós, mulheres, temos a capacidade de enfrentar vários desafios. Mas isso muito pelo lado da emoção. Nossa educação financeira inicial, aí vem lá da época que a gente era criança, vem muito de não nos educarmos a trabalhar com dinheiro. Os nossos pais, e aí vem pelas nossas educações básicas, de quando a gente era criança, não gostavam de dar dinheiro para as crianças. Isso não é culpa nossa, nem culpa de nossos pais. Eles tinham um modelo mental em que dar dinheiro para a criança era uma forma de criar uma criança irresponsável, de mexer com dinheiro. Era um prejuízo na educação básica de antigamente você dar dinheiro para a criança. Os pais, eles não tinham a mentalidade empreendedora, a mentalidade financeira. Se ela fosse inserida no mercado de dinheiro, com educação básica, desde pequenininho, ele ia crescer sabendo que o dinheiro era uma consequência do trabalho dele. Então, nossos pais, nossos antepassados, nossos antigos, herança hereditária, dizia que criança não poderia mexer com dinheiro e que isso era coisa de adulto. E nós fomos criados a achar que dinheiro era uma coisa ruim. A mentalidade financeira era: dinheiro é uma coisa ruim, não vou mexer com isso agora, vou deixar para mexer quando eu tiver adulto, porque eu vou ter responsabilidade para lidar com dinheiro. Isso criou na gente um modelo de bloqueio mental em que o dinheiro, primeiro, é uma crença limitante, porque não é para a gente. Dinheiro não é para criança, então dinheiro, consequentemente, até você identificar que aquele dinheiro é para você, você já criou aquele modelo mental de que dinheiro não é para você. A partir do momento que você cresce, que você não sabe administrar o dinheiro, ele se torna um problema. Então, aí vem a segunda crença limitante: o dinheiro é problema, não quero dinheiro. E aí vem o terceiro problema: não gosto de planejar, não gosto de me organizar, porque eu só tenho dívida. Então, aí vem o terceiro problema: crença limitante, dinheiro não é para se guardar, é para se gastar, e eu só tenho dívida com isso, eu não preciso de muito dinheiro. São várias coisas que a gente ouvia quando era pequeno, que cria na nossa cabeça, quando a gente é criança, que o dinheiro é mais problema do que solução. E por que eu trago isso para vocês? Porque mulher, principalmente nós mulheres, crescemos nos desenvolvendo, cuidando da casa, cuidando dos filhos, ajudando o nosso marido. Primeiro começamos ajudando nossos pais. E aí nossos pais faziam o quê? Varrer uma casa, limpar um quintal, lavar os pratos, lavar roupa. Me ajude na casa que você já está me ajudando. E não lembrava que aquela criança era um futuro adulto e que ele ia lidar com o dinheiro do pão,
com o dinheiro da luz, com o dinheiro do gás. Além disso, as crianças ouvem os pais dizerem: está faltando isso, está faltando aquilo, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Menino, não tem dinheiro para nada. Na cabeça de uma criança, o dinheiro é problema. Quando a gente começa a entender que um bom planejamento e que a mentalidade empreendedora e a mentalidade financeira andam juntas, nós vamos ser educadoras financeiras, primeiro, dos nossos filhos, para que ele não seja um futuro adulto incompetente financeiramente. E isso é o quê? Incompetente financeiramente, Mônica? Quer dizer que eu sou incompetente financeiramente? Não. Você é desconhecedora do poder do dinheiro. E a pessoa que é desconhecedora do poder do dinheiro não constrói um futuro seguro. Porque para ela não pensa que tem que ter uma estabilidade financeira para viver. E ela também não pensa que é possível ela ter dinheiro, ser feliz e ter uma família saudável, porque ela não se organizou financeiramente. E aí vem vários pequenos detalhes. Escassez, crédito, dívidas em cima de dívidas, falta de subsistência, falta de planejamento básico de alimentação. Tudo isso porque a gente não se preocupou em ter a mentalidade financeira com a educação segura. Quando eu falo sobre isso, pessoal, eu quero dizer para vocês que o primeiro passo para vocês se equilibrarem é mudar a mentalidade financeira. É esse item aqui, ó. Mudar a mentalidade financeira é o primeiro passo. E se a gente não quer isso para a gente não quer isso para os nossos filhos e nem para os nossos futuros entes queridos. Porque isso é uma cadeia. Isso é uma cascata. Nós replicamos o modelo mental que nossos pais passaram. Nós mudamos essa mentalidade para os nossos filhos mudam para os filhos deles, e várias gerações vão sendo incompetentes financeiramente. E isso a gente tem que quebrar. Isso é um paradigma que tem que ser quebrado. Quando você se vê numa situação que você quebra esse modelo mental, as próximas gerações vão crescer financeiramente. Vão ter sucesso muito mais rápido. Porque esse modelo mental de que o dinheiro é a mola do mundo, que o dinheiro é a pior coisa que o mundo tem, que o dinheiro não presta, que o dinheiro não é bom para mim, cria uma rivalidade entre eu, pessoal, eu, profissional, e eu, financeiro. Que são os 3 eus que eu sempre digo que anda junto. Eu, pessoal, que são as emoções. O eu profissional, que é ou a empreendedora, ou a CLT, ou a funcionária. E o eu financeiro, que é não lidar com dinheiro de forma normalmente identificável. Não lidar com dinheiro é uma incompetência genética lidada por gerações. É uma incompetência gerencial. E isso aqui eu quero trabalhar com vocês. Mônica, como é que você vai trabalhar comigo nesse modelo mental? Primeiro, mudar a mentalidade de que dinheiro não presta. Dinheiro é consequência do seu trabalho. Portanto, você merece e você é merecedora de receber em troca, pela reciprocidade do seu trabalho, a remuneração adequada. Então, toda vez que você pensar que o dinheiro não é para você, você tem que mudar esse modelo mental, sabendo que sim, você merece receber por seu trabalho de forma adequada. E que seu trabalho tem que ser precificado de forma que você mereça a ganhar por ele. A partir do momento que você muda essa mentalidade, você começa a cobrar de forma melhor, porque você vai precificar o seu trabalho de acordo com a sua mão de obra, de quanto o seu tempo vale. Além de você cobrar melhor, de precificar melhor, você vai ter a garantia de que aquele dinheiro vai dar para você pagar seus custos,
porque você já precificou isso dentro do seu custos e receita para executar ou para vender qualquer produto, e você vai se sentir capacitada para, no caso de inadimplência dos seus fornecedores ou dos seus clientes, você poder cobrar juridicamente por aquele serviço. Porque o que acontece aqui? Muitas empreendedoras têm vários defeitos em relação a isso. Só aqui. Qual o grande problema nesse caso aqui da mudança da mentalidade? Quando você vai cobrar por um serviço, várias empreendedoras erram em várias situações. Qual é a primeira dica que eu dou aqui? Primeiro, preciso ser merecedora de cobrar pelo meu serviço. Então, você vai estar abrindo uma permissão, uma chave permissora de rentabilidade, de remuneração. Então, quando você abre essa chavinha aí, você vira essa chave, você começa a entender que o valor que você vai cobrar vai ser de acordo com o que você mereceu de trabalho. Então, você não vai cobrar nem mais, nem menos daquilo que você merece. Só por você estar criando essa energia em cima daquela remuneração, daquele seu trabalho executado, você vai começar a se dar valor, e não é valor monetário, é valor pela entrega do seu serviço. Até aí, tudo bem, gente? Está dando para entender? Bom, vamos adiante. Quando você começa a abrir essa permissão, você faz o quê? Você se abre para conseguir negociar. Então, a partir do momento que você cobra de acordo com o seu valor e não pelo seu serviço, a pessoa que está comprando ou que está pedindo aquele seu serviço vai dar muito mais valor ao seu trabalho do que uma simples entrega de produto ou em simples entrega de prestação de serviço. Vou dar um exemplo prático. Mônica, eu trabalho com mel, eu vendo pote de mel. Se você chegar lá, em qualquer feira, e colocar só os potes de mel a R$5, tem gente que vai pagar, tem gente que não vai pagar porque vai achar o mel muito caro, tem gente que vai achar o mel muito barato e vai dizer que o mel não presta, ou tem gente que nem vai pagar, nem vai nada, porque vai dizer, se está botando aqui na feira não deve ser bom, então eu não vou comprar. A partir do momento que você entende que aquele produto mel, ele não está só precificado pela forma de produção dele, e sim pela sua entrega, o seu valor monetário que você botou nele, a sua dedicação, o seu tempo de produção. Quando você precifica aquilo pelo valor, olha, esse mel vai fazer bem para a sua saúde, esse mel ele é bom porque ele é natural, ele é orgânico. Você deu valor ao produto e você vai estar precificando ele por R$15 e as pessoas vão comprar. Eu estou dando essa ideia, gente, porque a gente vai lá na frente falar sobre precificação, mas eu estou dando essa ideia para vocês entenderem que a mentalidade de escassez e a mentalidade de não merecimento faz com que você não ganhe dinheiro, porque você se acha que você merece menos do que você entrega. A partir do momento que você entende que uma coisa está ligada à outra, qual o seu valor? Independente do produto ou do serviço que você venda, quanto é que vale o seu tempo? Quanto é que vale a sua dedicação, a sua doação, o seu tempo fora da sua família para estar entregando aquele serviço? Quando você precifica isso, que não tem preço, aquele produto ou aquele serviço se torna muito mais valoroso. E isso cria uma mentalidade de abundância, que é a mentalidade de você ser abundante no seu serviço ou no seu produto, merecedora do dinheiro que você vai ganhar. As coisas fluem mais rápido para você vender, o seu serviço é muito mais qualificado e você recebe dinheiro pela sua entrega, simplesmente pelo valor que você deu a ela. E você se permite a receber por ela. Por isso que investir em educação financeira é um dos passos mais importantes para você se economizar
e ter independência econômica. Mudar a mentalidade é o primeiro passo para você se permitir a ganhar dinheiro. Não adianta nenhuma empreendedora chegar para mim e me dizer: Mônica, eu não ganho dinheiro. A primeira coisa que eu pergunto é: não é o seu trabalho, não é o seu produto. A primeira coisa que eu pergunto é: qual o valor que você está dando ao seu trabalho? Qual o valor que você está dando ao seu tempo? Qual o valor que você está dando ao seu produto? Qual a precificação que tem esse produto ou esse serviço para você no seu dia a dia? Isso impacta em quê na sua vida? A partir do momento que você muda essa mentalidade de você poder receber tudo que o universo vai te dar de abundância, você começa a receber dinheiro de tudo que é lado, você não sabe nem por onde está vindo, porque ele já está atraindo aquela mentalidade de campeã, a mentalidade de abundância. Então, mudou a mentalidade, um passo à frente. A gente vai para o segundo passo, diminuir custos. Então, eu já ensinei aqui para vocês que vocês precisam querer ganhar dinheiro. Resumindo aqui, nada de escassez. Ah, eu vou ganhar o que eu posso ganhar. Não, eu tenho que ganhar muito. Eu tenho que ganhar bem. Eu tenho que ganhar... Não vale o preço do meu estresse. Não vale o preço da minha falta de tempo. Não vale o preço de eu estar fora da minha casa com meus filhos. Eu vou cobrar pelo preço de que eu estou entregando, pela minha doação, pela minha entrega. A partir daí que você muda essa mentalidade, eu mereço ganhar bem e eu vou cobrar de acordo com o que eu mereço, você passa para diminuir custos. E aí você vem com os próximos passos que eu vou te dar. Para você diminuir custos, tem técnica, gente, tá? Ferramentas. São coisas dadas no dia a dia que você, às vezes, nem sabe que existe, mas existe. Metodologia para diminuir custo, técnicas, ferramentas, processos, organização, planejamento, tudo isso diminui custos. E eu vou dar nesse passo 2 com vocês mais detalhadamente todas as ferramentas que eu utilizo com as minhas mentorandas para elas aprenderem a diminuir custos e poderem economizar. E aí vem para o terceiro passo, aumentar a receita. Óbvio, né? Olha, eu já mudei a mentalidade, eu quero ganhar dinheiro, ótimo, vou ganhar dinheiro. Preciso, mereço, preciso ter comodidade, preciso ter boa vida, qualidade de vida. Já me abri para isso, Mônica, já peguei aquele discurso de que eu não sou merecedora e joguei no lixo. Já vou agora para a técnica de diminuir custos. Vou aí me planejar, vou para minhas planilhas, vou fazer meus cálculos, vou tirar da minha frente dívidas que eu não preciso ter, e eu vou ensinar isso para vocês. E agora eu vou aumentar minha receita. Como é que eu vou aumentar minha receita? Eu vou dar ideias para vocês, ideias dentro do projeto de vocês. O que cada uma pode fazer para aumentar essa receita. E, gente, não tem nenhuma mágica. É matemática. Menos custos e mais receita, dinheiro sobra. Não tem mágica, não tem lógica. É racional. Dinheiro é equilíbrio entre emocional e a razão. Se eu diminuo meus custos e eu aumento minhas receitas, eu me equilibro financeiramente. Então, a matemática básica é essa. Vocês com esses 3 potinhos aqui que eu botei, que eu vou ensinar para vocês, esse passo a passo. Tem alguém querendo entrar aqui, gente? Vamos lá, deixa aqui só um minutinho que eu vou voltar aqui, porque eu tenho que ir para outra tela para liberar o povo. Peraí, só um minutinho. Mas assim, permitir aqui, Tininha. Seja bem-vinda, Tininha. Já estamos no módulo mais para frente, mas vai seguindo aí, vocês vão pegar qualquer coisa, depois pega a aula gravada que vai estar no início, falando sobre a mentalidade para poder você chegar nessa tela aqui. Então, meninas, é como eu falei, não existe mágica, tá? Mudou a mentalidade para ser merecedora, diminuiu os custos e aumentou a receita, o equilíbrio financeiro vem. Não existe dívidas, nem falta de dinheiro que sustente sem esses 3 passos. Eu já vi muitas mentorandas minhas sair de dívidas enormes só porque eu ensinei essas 3 coisitas. E essa mentoria que eu dou é uma mentoria cara.
A Juliana sabe aí, eu dou porque são passos que nem todo mundo pensa. Se vocês anotarem aí esse passo a passo que eu fiz na minha vida, porque assim, eu não tive tempo de contar um pouco da minha história, que eu já fui pro passo para oba-oba, né? Já fui para pegada de vocês já começarem a mentar, mudar a mentalidade aí. Mas, meninas, eu sou empreendedora desde os meus 18 anos, e olha que eu tenho hoje 53. Desde os meus 18 que eu empreendo, eu comecei a empreender na área de turismo com quem me acompanha nas redes sociais, pode ir lá no meu Instagram, eu vou estar falando sobre isso. Eu comecei a vender abadá, camarotes e abadá no Carnaval de Salvador, com o sonho de sair no bloco Camaleão. Então, não foi do nada que eu fui vender abadá e camarote, não. Eu precisava, que eu brinco muito, ver as pernas de Bel. Para a Yusili, que não conhece Bel, não sei se conhece Yusili, Bel é o cantor da banda, era o cantor da banda Chiclete com Banana, e hoje ele toca no bloco Camaleão. Eu tinha 18 anos, adolescente, queria ver as pernas de Bel, minha vontade era sair no Camaleão. Só que eu sou nascida e criada no Nordeste de Amaralina, que é um bairro periférico daqui de Salvador. Então, minha infância não era uma infância de muito dinheiro, mas meus pais me deram educação. Graças a Deus, minha mãe sempre foi empreendedora, sempre foi empresária. Dentro do universo dela, ela tinha um armazém e ela me deu educação para eu estudar. E eu, com 18 anos, mesmo sendo do Nordeste de Amaralina, negra, eu tinha o sonho de sair em um bloco de elite. E eu fui atrás disso, vendendo esses blocos de carnaval. E, para isso, eu abri, depois disso, a minha empresa. E, para eu ensinar esses passos para você hoje, eu simplesmente, que eu não digo que eu quebrei, mas eu cheguei a ficar com dívidas 3 vezes. A primeira vez era muitas dívidas que eu não conseguia pagar, eu tive que renegociar com os bancos, e eu terminei deixando aquele velho 5 anos do Serasa, que todas nós sabemos como é que funciona, limpar meu nome, porque eu não tinha condições de pagar, e todas nós sabemos o que é isso, né? SPC e Serasa, esperar 5 anos para poder voltar a ter crédito. Mesmo assim, eu fui para o segundo momento que eu não desisti do meu sonho de empresa e voltei a investir na minha empresa. E, novamente, eu tive uma queda, que eu digo que não foi quebrar. Eu caí depois de ter recebido muito dinheiro, de chegada ao topo, eu gastei demais. Então, eu digo para vocês que hoje eu estou aqui falando como raiz. Eu passei por esse trajeto, eu vivi essa história e eu sei do que eu estou dizendo. Então, hoje, eu te digo que na terceira vez que eu sujei meu nome, eu disse para mim mesmo, dessa vez agora eu vou limpar e eu não vou mais deixar isso acontecer. Porque, para mim, não era questão de falta de caráter, que para ninguém é, tá? Quando a pessoa está com o nome sujo, não significa que a pessoa é mau caráter, nem que a pessoa não tem responsabilidade, que a pessoa não tem honestidade. Não. Quando a pessoa suja o nome dela, é porque ela estava buscando algo que ela não conseguiu cumprir. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é para vocês não se sentirem nunca diminuídas por isso. Nunca. Nós, mulheres, temos que saber que nosso empoderamento feminino vem de a gente saber que essa raiz financeira vem dessa época de educação que nós não tínhamos. E que agora, a partir de agora, vocês estão tendo. Tá? Vocês estão podendo entender como é que funciona o universo financeiro para vocês se organizarem e, a partir de agora, saber dizerem não. Não vou sujar meu nome, não vou deixar sem pagar essa dívida, vou negociar, vou renegociar, vou pagar como eu posso, mas vou pagar. E foi o que eu fiz na terceira vez que eu tive dificuldades financeiras. Porque eu não gosto de falar muito essa palavra quebrar.
As pessoas que falam quebrar, falam no sentido de falir. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar quebrar e falir. Porque, para mim, quem quebra e quem falha é aquelas pessoas que não tentaram. Eu tentei a primeira vez, eu tentei a segunda vez, e eu tentei a terceira vez ser empreendedora. Então, todas vocês têm que saber que vai passar por alguns tipos de dificuldades, que essa mentalidade tem que mudar, que vocês têm que aprender a diminuir custos e aumentar a receita. Vocês fazendo isso, que são os passos mais importantes da sua jornada de independência econômica, você vai conseguir controlar seu lado financeiro e vai conseguir empreender com muito mais sustentabilidade. Beleza? Vamos adiante. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Primeiro, o que é que a gente vai entender? E eu quero que vocês, meninas, já peguem um papel e caneta aí, porque isso aqui tem que estar no caderninho de vocês, diariamente. Esse caderninho, Mônica, pode ser o quê? Pode ser o celular, pode ser o WhatsApp. E aí eu venho com uma ferramenta que eu uso muito de produtividade, que é o quê? Criou um grupo para você, bota alguém e deixa você lá sozinha. Alguém aqui já faz isso? Quem for aí, abre o vídeo, abre o áudio e vai dizendo, já eu faço, não faço. Alguém consegue fazer isso? Eu tenho 2 zaps, aí eu mando a mensagem para outro zap, para controlar meus custos. Isso. Então, o primeiro passo é você ter consciência financeira. Tá aqui, ó. Primeiro passo, o perfil comportamental financeiro das mulheres passam por primeiro passo, eu ter consciência financeira. Eu tenho que entender a minha relação com o dinheiro. Essa ideia da ferramenta que eu passei para aí, Eve, é o quê? Quem não sabe, quem não faz isso, começa a fazer. Pega o celular, o WhatsApp, faz um grupo aí só com você mesma, ou vai para um caderninho, quem gosta de papel, ou vai para uma agendazinha pequena que pode levar na bolsa. Você precisa ter consciência financeira. Quando eu falo consciência financeira, gente, não é consciência de anotar. Alguém está querendo entrar aqui. Não é consciência de anotar um cafezinho. Seja bem-vinda, Edilene. Edilene, estamos aqui já nesse slide 7, mas depois, se você quiser assistir, você volta lá que está gravado. O que eu falo, pessoal? Consciência financeira não é você anotar o cafezinho da esquina. Não é anotar uma água que eu comprei quando eu saí na sinaleira. Não. Ah, Mônica, comprei um brigadeiro. Não. Gente, a gente não anota das coisas que já passou. Sabe por quê? Porque nossa vida é muito corrida. Nossa vida é acelerada. Nossa vida a gente precisa produzir. Quem é empresário não tem tempo. Porque está ali produzindo o tempo todo, pensando o tempo todo no seu negócio, no seu produto, nas suas vendas. Então, a cabeça da gente gira em torno de que preciso do dinheiro, eu preciso vender, eu preciso fazer. Se você for parar para toda vez que você anotar um cafezinho, uma água, e não se autoanalisar para isso, você perde tempo e não tem efetividade. E eu preciso que vocês tenham sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É eu fazer aquilo todo dia, tá? Ser sustentável. É eu fazer aquilo todo dia. Ali tem que virar hábito. Nas minhas palestras eu falo sobre isso. Sustentabilidade é hábito. É todo dia eu vou fazer aquilo até que não precise mais fazer. Ficou claro para vocês? Sustentabilidade nada mais é do que eu criar uma rotina, um hábito, em que aquilo se torne normal, orgânico. Dia a dia eu já vou fazendo aquilo sem nem esperar fazer. Mônica, como é que você chegou a virar essa chave?
Gente, quando da terceira vez que eu tive a dificuldade financeira, que eu voltei a ter os mesmos defeitos, eu digo que eu dei defeito, eu dei PT. Da primeira vez e da segunda, eu disse para mim, basta, eu não posso mais continuar assim. Então, o que foi que eu fiz? Eu tentei achar artifícios para me moldar de forma que aquilo se tornasse orgânica, se tornasse normal, natural, igual como beber água, igual como você vai fazer xixi. Oi, gente, peraí que já tem outra pessoa querendo entrar aqui, eu vou ter que liberar. Segura só um pouquinho, mas eu vou estar falando. Lívia, então assim, quando a gente fala, seja bem-vinda, Lívia, estamos aqui já no slide 7, mas qualquer coisa você volta aí e dá o que eu falei no início é importante, que é sobre mentalidade. Mas sim, como eu estava falando com vocês, a partir do momento que vocês se organizam, que a consciência financeira bate, gente, é um poder sobre-humano. É um poder natural. Não é nada forçado. Porque tudo que é forçado não se sustenta. Tudo que é obrigado não tem sustentabilidade, não flui, não continua, não age natural. Vai chegar um momento que tu vai perder. Vai chegar um momento que vai ser igual a coisa, perder o Playboy, não tem mais onde fugir. Já era. Tenho que voltar tudo de novo. E eu sempre digo isso. Quando eu comecei a ter consciência financeira, Mônica, foi fácil? Não. Não foi fácil. E eu vou parar nesse primeiro item falando para vocês por que não foi fácil. Não foi fácil porque eu gosto de gastar. E quando a pessoa se conhece no sentido de se conhecer. Não é se conhecer de dizer assim, eu me conheço. Não, não me conhecia. Eu tenho que ter consciência financeira para entender quem é Eve, Aline, quem é Juliana na fila do pão no dinheiro. Você tem que começar a se entender de que como você usa o seu dinheiro. Para quê? Qual a sua relação com ele? Você tem que começar a fazer uns testes em você, que é difícil para você entender que você tem que ter os pilares dos 3 R's. E esses pilares dos 3 R's, eu digo muito bem isso. Reciprocidade, revelar quem você é e recuperar seus gastos. Então, esses 3 R's nada mais é reciprocidade com dinheiro, tudo que você dá para ele te dá de volta, recuperar a sua estabilidade financeira, porque a partir do momento que você tem uma relação boa com ele, ele vai se estabelecer, e saber lidar com ele com reserva, ou seja, guardar. Esses 3 R's está muito envolvido com registrar. Eu vou registrar como? Se eu não conheço o dinheiro que eu tenho. Eu estou dando exemplo prático para vocês entenderem, gente, que a relação com o dinheiro tem que ser o mais transparente possível. É difícil porque nós temos mania, isso eu tiro por mim, porque foi assim comigo, de passar pano para a gente mesmo. Nós mesmas nos desculpamos, nós mesmas nos justificamos e nós vamos seguindo. Nós não botamos nada de ruim para falar de nós, porque a gente não, eu sei lidar com dinheiro, não, eu sou super organizada. Eu sei me controlar, gente, não, eu sou mão de figa, ó, eu guardo aqui, ó, a unha. Gente, mero engano, porque o dinheiro é traiçoeiro, ele não deixa você pensar quando você tem o quê? Ambição. Quando você quer uma coisa, quando você está querendo realizar o seu sonho. Quando você tem uma meta, um objetivo. Então, se você não lida com o dinheiro de forma racional, ele vai te dar uma rasteira. Que foi o que aconteceu comigo. Até a terceira vez que eu tive problemas financeiros, que eu realmente fiquei totalmente endividada de novo, porque não foi a primeira vez, não foi a segunda, foi a terceira, que eu dei um chega, que eu não aguentava mais, porque quando você fica devendo, cria-se um estresse, que você não consegue pagar. Ali você não tem mentalidade que suja para você conseguir tirar da sua frente aquele problema. Então você não consegue ver o horizonte, você não consegue ver solução, você não vai atrás de coisas que façam você ganhar mais dinheiro, porque você não vê o final do túnel. Então você desiste.
E aí vem vários fatores. Procrastinação, você termina desistindo, você joga a toalha, isso não é para mim, não quero mais saber disso, porque isso te causa mal, te dá dor. O dinheiro no estresse te dá dor. Então, quando você tem a consciência financeira de que você precisa criar hábitos para lidar com dinheiro, enquanto você não cai a ficha, não gira a chave, não toma martelada na cabeça, você não consegue ter uma relação boa com o seu dinheiro. Tá dando para entender, gente? Bom, tá aí, ó, cria o olhinho, a mãozinha. Eu sei que vocês estão aí meio assustada. E aí vocês têm que estar entendendo isso, porque eu preciso que vocês compreendam que essa relação com o dinheiro é muito importante para vocês terem o equilíbrio financeiro que vocês tanto querem. O hábito vem como, Mônica? Que tipo de ferramenta eu uso? O que é que eu preciso fazer para entender isso? Porque realmente o dinheiro me deixa confusa. O dinheiro me deixava confusa. E deixa vocês confusos, e deixa qualquer empresário confuso, qualquer pessoa física confusa. Eu vou ensinar para vocês depois, lá na frente, a diferença do PF e do PJ, o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Mas agora, primeiro, eu não tenho como te passar esse conteúdo se você não entender que a mudança da mentalidade de consciência financeira é a sua relação com o seu dinheiro. Primeiro passo, eu tenho que amar meu dinheiro. Sabe? É uma relação de amigo. Ó, amigo, eu digo para eles, quando eu estou assim, muito nervosa com o dinheiro que não chegou, ou que eu não ganhei, digo, amigo, me ajude. Tem que ter uma relação boa, com a energia boa. Ó, esse dinheiro vai chegar, esse dinheiro vai vir, porque ele é meu amigo. Ao invés de xingar aquela coisa financeira, você vai amar ela, porque ela vai vir, ela vai, glória a Deus, vai glorificar aquele dinheiro e vai chegar nas minhas mãos. Entenda o dinheiro como uma relação afetiva. Entenda o dinheiro como um companheiro, como um amigo, como um namorado, sei lá. Crie uma relação de afetividade com ele. Eu criei ele como parceiro. Ele é meu, coligado, meu amigo. Quando eu preciso dele para pagar alguma coisa, eu peço permissão. Peço bênção. Isso vai estar te deixando muito mais confortável de lidar com as coisas que no dia a dia você não vai saber lidar. Que você não vai saber como vai pagar. Que você não sabe para onde vai vir, de onde vai vir esse dinheiro. Mas que a partir do momento que você se abre para receber ele, você tem permissão para que ele venha, as coisas fluem e vêm. Isso eu te garanto, porque eu passei por isso. Eu prontifiquei essa minha mentalidade para eu abrir e receber todo o dinheiro que fosse possível e imaginário vir para mim. E às vezes eu não tenho noção de onde vai vir e aparece. Talvez essa minha abertura com ele foi tão grande que ele se identificou e digo, eu vou para Mônica tá feliz, Mônica tá alegre, Mônica não tá triste, Mônica não tá estressada, não tá me xingando. Não sei, gente, mas deu certo comigo, acho que vai dar certo com todo mundo. Ensino isso para muita gente está transformando suas vidas financeiramente no banco por causa disso. Quem não sabe, eu vou falar aqui, eu trabalho no banco público, porque quando eu tive a dificuldade financeira da terceira vez, eu precisei de uma segurança financeira para eu voltar a me equilibrar. E aí eu fui para a CLT, eu procurei um emprego em um banco público. E aí vocês devem saber que é a Caixa, porque a FUNCEF, que faz o projeto da ONG Moradia e Cidadania, é uma das patrocinadoras desse projeto de vocês. E nesse projeto da ONG Moradia e Cidadania, eu sou funcionária da Caixa. Junto com esse projeto, eu entrei com o Empreendaê, com parceria com eles, porque eu já dou mentorias para as mulheres na área financeira. E na área de comportamento, de mentalidade, de mentoria para empreendedoras mulheres, empreendedoras femininas. Então, assim, hoje eu dou essa aula para vocês tendo consciência de que eu estou passando. Eu não estudei para dar essa aula, porque eu já vivo nesse dia a dia. Eu trabalho no banco financeiro, eu sei o que as mulheres empreendedoras passam, eu sei que a inadimplência é alta, porque ao invés de pagar, reinvestir no seu negócio, você tem que pagar uma luz. Eu convivo com isso todos os dias. Então, para mim, isso não é novidade. Para mim, vocês não estão fora da curva.
Ao contrário, vocês estão dentro do universo de empreendedoras que estão ou começando ou já que empreende e que tem dificuldades financeiras para poder conseguir ganhar mais dinheiro, ter sucesso. Por isso que eu já estou ensinando para vocês o óbvio. E aí vocês podem perguntar, Mônica, isso é óbvio? E por que você está me dizendo isso? Porque o óbvio, às vezes, não é o que é feito. Às vezes, o óbvio que a gente diz não é o que a pessoa quer escutar. E quem é minha mentoranda sabe que quando eu falo com raiz. Então, eu falo com a veracidade que eu sei dos fatos. Porque é isso aqui. É a relação do dinheiro, é você entender como é que ele funciona e você não tem segredo, não tem magia, não tem mágica, não tem nada. Não tem oração, tem equilíbrio. Tá? Então, o primeiro passo que eu preciso que vocês se comprometam aí, que aí vocês anotam, é fazer a consciência financeira. Mônica, como é que eu vou identificar como é que eu sou? E aí vem a primeira ferramenta que eu preciso que vocês anotem. Para eu identificar o meu perfil comportamental financeiro, eu precisei me analisar dia a dia, com como eu gastava, como eu comprava, como eu ganhava dinheiro. Tá? Então, assim, o que é que eu preciso que vocês façam? Anotem aí, para ter consciência financeira, primeiro passo, como eu gasto meu dinheiro? Com que eu gasto meu dinheiro? Eu sei no que eu estou gastando? Anota aí, vou repetir de novo essas perguntas. Primeiro, como eu gasto meu dinheiro? Com que? Segundo, com que eu gasto meu dinheiro? Terceiro, eu sei com que eu estou gastando? Para onde é que está indo o meu dinheiro? Quarto, eu tenho consciência de que hoje eu gasto mais do que eu ganho? Se precisar, depois eu vou botar no grupo, no WhatsApp, passo um a um, porque quem não está aqui assistindo a aula, eu vou botar lá para fazer como esse exercício. Quarto, vocês têm que anotar os gastos que você vai ter durante essa semana. Isso aí é uma tarefa. Eu vou anotar todos os gastos que eu tenho na semana. E assim, não é para anotar o cafezinho da esquina, a água, não. Gente, é gastos significativos. Cara, ó, aqui a minha geladeira quebrou. Vou ter que pagar R$ 300 da mão de obra do geladeira. Isso é um gasto significativo, porque não estava no seu orçamento. Para vocês chegarem até o orçamento que eu vou passar lá na frente, nas próximas aulas, eu preciso que você tenha essa mentalidade. O conserto da geladeira foi uma coisa que você não estava esperando e você teve que gastar. Aí você vai anotar. Entenderam? Ah, não, comprei um pão. Não. Esses gastos diários, para mim, passou. É o dia a dia. A gente não anota gasto que passou, porque não é sinônimo de que você vai gastar aquilo no futuro. Não existe rentabilidade passada para rentabilidade futura. Isso é uma máxima do investimento. Não existe experiência passada para rentabilidade futura. Não existe gasto passado para gasto futuro. Eu não tenho como balizar um pãozinho, a água para o meu gasto futuro. Eu posso ter um orçamento prévio, posso fazer uma previsão de gastos, mas eu não posso anotar aquele valor porque já passou, já gastei, cara. Não tem nem para onde eu tirar. Aquele dinheiro se foi. Ó, tá na mão de outra pessoa. Que eu digo, outra coisa que anote aí, que eu sempre digo isso. Dinheiro não acaba. Dinheiro muda de mão. Podem anotar aí. Dinheiro não acaba. Ele muda de mão. Hoje ele está na minha mão, amanhã ele vai estar na tua, glória a Deus na mão de Juliana, e ele vai virando o mundo. Ele gira o mundo. Tanto que temos moedas universais. Temos moedas de tudo que é número, de todo país. Umas mais valorizadas do que outras. Não é isso? Uns países desenvolvidos com moedas como o dólar e outros países subdesenvolvidos com moeda como peso. Isso não significa que o dinheiro acabou, significa que ele está numa forma de administração daquele país, tendo superávit
ou sendo deficitário. Então, ele muda de mão. A partir do momento que você tem noção disso, você vai guardar o seu dinheiro para ele não sair da tua mão. Você tem que ter essa consciência. Ah, meu dinheiro acabou. Não, seu dinheiro mudou de mão, amiga. Tu não fez alguma coisa certa para ele não ficar com você. Ele mudou de mão. Então, para de primeira consciência, um dos passos da primeira consciência que você tem que ter é essa. Não justifique seus gastos. É outra visão que você tem que ter. Não justifique e não passe pano para você mesma. Se você gastou com supérfluo, você banca aquilo. Ó, gente, eu não sou dura assim não, viu? Mas quando eu falo com dinheiro, eu termino sendo. Porque eu sou gente boa. Ó, paz e amor. Tá? Me amem. Ó, coraçãozinho. Vou até botar um coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho. Me amem. Que eu não sou dura assim não. Eu sou a real do dinheiro. Que muita gente pode, né? Ai, que menina grossa. Ai, que não sei o que. Não. Não sou assim não, gente. Eu dou a real porque lidar com dinheiro tem que ser duro. Realmente tem que ser áspero. Você tem que levar aquilo a sério. Porque ali está transformando a sua vida. Ali está fazendo que você caia na real. E se você não tiver condições de ter consciência financeira, você não vai ter dinheiro. Você não vai ter sucesso porque você não soube lidar com ele. Então, essa primeira aula é muito importante porque eu estou te ensinando como abraçar o dinheiro. Amar o dinheiro. Tá? Ó, querer ele perto de você. Uma relação amigável. Gente, a partir do momento que a gente tem essa consciência, toda vez que você for gastar, não é que você vai ter pena, não. Você vai ter consciência de que o dinheiro é teu amigo. E que se você não tiver cuidado com ele, ele vai para outra mão e vai fazer outra pessoa, outra amizade. Ele é egoísta. Ele é uma pessoa totalmente egoísta, é uma pessoa que só vai ficar com quem cuida bem dele. Eu estou conversando com vocês de uma forma mais, como é que eu posso dizer, educadora possível. Porque o dinheiro é isso aí. Ele só vai ficar na mão de quem cuida bem dele. Se você não cuidar bem dele, ele vai ser egoísta com você. E ele vai para a mão de outra pessoa que cuide melhor ainda do que você. Tá? Então, primeira consciência, para a gente poder lidar com o dinheiro daqui para frente, para eu poder ensinar vocês ferramentas que vão te educar, ferramentas que vão fazer você produzir dinheiro, ganhar dinheiro, para ter independência financeira. Primeiro passo é ensinar para vocês essa consciência com sua relação com o dinheiro. Então, essa atividade dessa semana, que na próxima aula, que é comigo de novo, eu vou cobrar de vocês, se vocês fizerem esse levantamento, o que for fora da curva na tua vida, você vai anotar. Mônica, o carro quebrou. Mônica, eu tive que pagar, sei lá, um passeio do menino da escola que não estava no meu orçamento. R$200. Cara, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Mas eu tive que pagar. Isso você vai anotar. Não está no seu orçamento. Não faz parte das suas dívidas básicas. Então, eu preciso você ter consciência disso, porque quando eu for ensinar vocês a preencher a planilha, que eu vou ensinar vocês a preencher a planilha financeira, vocês têm que entender o que é supérfluo, o que é fora da curva, quando eu falar essas palavras, o que não estava na minha meta, o que não estava no meu objetivo, o que não estava no meu orçamento. E a partir do momento que vocês se organizam, e aí que vem o que Eve falou, você manda pelo áudio, pelo WhatsApp, cria um grupo. Ó, eu sempre tenho no meu WhatsApp vários grupos, né? Porque eu sou essa pessoa acelerada, que se eu não jogar o áudio lá, eu não vou lembrar. Então, o que é que eu faço? Eu jogo no meu áudio, Mônica tem que pagar fulano de tal dia, porque isso, isso, isso. Eu já vou saber. Aquilo ali já é uma prévia despesa. Então, eu tenho que estar me organizando para, eu vou pagar aquilo, não sei quando, mas eu vou pagar. E eu já jogo lá. Tem que pagar, comprar, sei lá, televisão quebrou, tenho que pagar o conserto da televisão. Que dia? Final do mês. Tá lá. Joga um áudio. Eu poderia fazer isso anotado, como eu estou te ensinando para vocês. Mas eu já entrei nessa pegada da consciência financeira. Eu já criei hábitos. Mas no início, pessoal, e é isso que eu estou ensinando para vocês, como foi que foi comigo, eu estou pegando na mão de vocês o passo a passo, e a mentoria é isso que faz.
te leva para o caminho por onde você tem que ir, e dali em diante você segue sua vida de forma abundante. E eu estou te dizendo que comigo eu fiz assim. Para eu criar hábitos, para eu fazer o 7º hábito eficaz, que é da rotina, é igual à educação física. Você tem que fazer de pouquinho em pouquinho, para quando o seu corpo sentir necessidade, você pensar, hoje eu não fui para academia, hoje eu não andei, hoje eu não fiz atividade física, porque você já está acostumada. A mesma coisa é com dinheiro. Então, você tem, para criar esse hábito, vocês têm que anotar. Primeiro passo, tudo fora da curva. E aí a gente vai atrás. Tá? Vamos buscando isso de vocês. Quem é a Aline na fila do pão com dinheiro? E aí a gente vai conhecer cada uma de vocês nesse sentido. O que é que eu digo que é se conhecer? Eu vou contar a minha história e depois cada um de vocês pode colocar aí no chat como tarefa aí, que eu vou estar lendo depois. Vocês escrevem aí no chat como vocês se lidam com o dinheiro. Eu vou dar exemplo do meu e vou querer cada uma fazendo esse exercício. Vou dar exemplo do meu. Eu só identifiquei que eu consegui me educar financeiramente quando eu vi que eu gostava de pagar boleto. É louco isso, né? Quem é que gosta de pagar boleto? Eu. Quem gosta de pagar boleto? Eu. Porque, gente, era impressionante, eu não conseguia guardar dinheiro, porque se tivesse um boleto, eu ia pagar. Mas se tivesse para guardar dinheiro, eu não guardava. Então, o cartão de crédito eu pagava, a luz eu pagava, sabe? Mas eu não conseguia botar dinheiro na poupança. Eu não conseguia guardar dinheiro, eu não conseguia botar o dinheiro numa aplicação financeira. Eu ganhava bem e gastava tudo, também bem. Então, eu consegui me entender que eu gostava de gastar. Eu consegui me entender que eu gostava de pagar boleto. Você está entendendo o que eu quero que vocês façam com você? Eu consegui entender que eu gostava de adquirir coisas que eu não precisava. Eu consegui me entender de que eu gosto de acumular coisa. Eu sou uma verdadeira acumuladora. Porque eu compro uma roupa, mal usei a roupa, estou comprando outra. Que eu nem precisava, mas porque eu preciso de uma cor rosa pérola. Que o rosa pink para mim não funcionou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A minha consciência financeira hoje me diz que, Mônica, não compre o rosa pérola, porque o rosa pink ainda está novinho. A não ser que você tenha dinheiro para comprar. Beleza? Coloca aí no chat como você lida com o seu dinheiro. Qual é a sua relação com ele nisso aí? Você gosta de gastar? Você gosta de comprar? Gente, não tenha vergonha. Olha, a gente aqui está entre amigas. O dinheiro é nosso amigo. Então, está tudo misturado, tudo pronto aqui. A minha aula não é uma aula metódica, porque eu gosto de interagir com vocês, eu gosto de entender como é que vocês se sentem, porque só assim eu vou poder ajudar vocês. Então, vocês vão botar aí no chat. Eu gosto de gastar. Eu gosto de pagar coisa. Eu gosto de comprar coisa. Pronto. Vamos botando aí. Eu gosto de comprar. A Edilene já botou. Eu gosto de comprar. Aí agora pense mais, Edilene. Você gosta de comprar? Tem algum item específico? Ou qualquer coisa? Então aí a pessoa vai pensando. Roupas. Pronto. Eu gosto de comprar roupas. Pronto. Eu gosto de pagar a fatura do cartão. Eu também, gente. Putz. Pois é, eu também gosto de pagar a fatura do cartão. Vamos botando. Eu gosto de quê no dinheiro? O que é que eu gosto com o dinheiro? O que é que o dinheiro me dá? Eu tinha essa mentalidade hoje, graças a Deus, eu gosto de guardar dinheiro. Mas vamos aí, eu quero levantar de vocês isso. Já. Então, bota aí, que eu quero entender vocês, tá? Porque, assim, eu preciso entender como é que funciona a mente de vocês para dar o direcionamento que vocês precisam. Eu dei o meu exemplo, porque o meu exemplo, eu só consegui me educar financeiramente quando eu descobri que eu gostava de pagar boleto. E aí eu vou dizer para vocês o que foi que eu fiz. A técnica que eu utilizei para guardar dinheiro. E hoje eu pago boleto, continuo pagando boleto porque eu gosto. Eu pago a fatura do cartão hoje, amanhã já gasto tudo.
Pronto, Edilene, você gosta de pagar boleto. Eu gosto de comer, aí meu dinheiro vai todo. Ai, cara, pronto, eu gosto de comprar também, de pagar as contas. Isso aí. Você vê como a gente gosta de gastar as coisas, né? De comprar, de fazer. É tão bom, gente. Você saber que tem dinheiro para poder fazer isso. Ninguém gosta de dinheiro para pagar dívida. Ninguém gosta de dinheiro para pagar, sabe? Eu gosto de comprar roupa, material de unha e muitas coisas para criança. Ô, Olivia, eu também, filha. Eu tenho 2 netas. Eu digo que elas são a minha poupança forçada. Porque as minhas netinhas, hoje eu não tenho mais filho pequeno, minhas filhas estão tudo grande. Então, as minhas netinhas são a minha poupança forçada, porque eu gosto de comprar coisa para elas. Posso ver nada de criança que. Então, assim, vamos lá, vamos botando o que é que vocês gostam, que cada uma de vocês eu vou dizer o que é que vocês vão fazer. Eu gosto de pagar todas as faturas, não gosto de me atrasar, gosto de comprar. Isso aí, ó. Ó, uma coisa importante que os falou, não gosto de atrasar. Aí você já começou a ver um pouco da personalidade sua. Quando você atrasa, você se estressa. Você entendeu? Então, isso aí é você se conhecer. Gente, esse exercício é para a gente se conhecer. Não é para eu saber só meras curiosidades da vida de vocês, não. Através dessas respostas, a gente vai se conhecer. A gente vai conseguir identificar o seu perfil comportamental da relação com o dinheiro. Tá? Eu já entendi aqui um pouco. E ela gosta de gastar no cartão, mas ela não gosta de atrasar a fatura. Então, ela se estressa se ela não tiver dinheiro para pagar. Isso é um ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto negativo, porque se ela não gosta de pagar atrasado e ela paga atrasado, ela sabe que pagou juros porque ela pagou atrasado e ela vai evitar pagar de novo. Ou seja, de comprar novamente, ou ela vai comprar novamente e estourar o cartão de crédito e não vai pagar mais nada. É do 880. Você entendeu, Yusli? A pessoa que gosta de comprar cartão, pagar no cartão, e gosta de comprar no cartão e depois pagar a fatura, se ela tem dinheiro, ela vai pagar tudo bonitinho. Se ela não tem, ela vai se estressar e ela pode ir para vários viés. Ou o viés de atrasar a fatura e pagar muitos juros e aí virar uma bola de neve, ou ela chutar o balde e não pagar mais nada. E aí ficar sem cartão. Então, o que é que você tem que se conhecer aí? O que é que você tem que se conhecer aí? Gente, se eu não gosto de pagar nada em atraso, eu tenho que evitar gastar. Porque se eu comprar, eu vou ter que pagar. Isso é uma das personalidades mais, como é que eu posso dizer, trabalhosa para a gente poder administrar. Porque aquela pessoa que é 880, eu não posso dever, mas se eu dever, eu vou jogar para fora. Eu não gosto de usar o cartão, por isso. Porque se você usar o cartão e não conseguir pagar, você se estressa. Então, você não usa. Essa é uma das formas de você economizar. E aí eu vou ensinar para vocês depois, gente, como é que faz o uso do cartão, tá? O uso do cartão de crédito é uma aula à parte sobre como usar cartão de crédito sustentável. Para quem quer continuar usando cartão de crédito e para quem quer comprar coisas grandes e parcelar até para o próprio empreendimento, para a própria empresa. Mas, assim, o que eu quero com essa atividade de vocês? Que você se identifique. Quem não gosta de pagar juros, quem gosta de pagar juros, quem não gosta de pagar cartão, quem gosta de pagar cartão, quem gosta de gastar. Você sabe que todo mundo que está aí, eu não vi ninguém dizer que eu gosto de receber. Ninguém gosta de ganhar dinheiro, não é? Ninguém botou, né? Em algumas outras turmas eu já vi o povo botando, eu gosto de ganhar e não gastar. Pronto, saí, permissão. Eu gosto de ganhar. Saí, eu gosto de ganhar dinheiro e muito. Tem que botar isso para você. Isso é um hábito. Tá? É você gostar daquilo que te move em prol dos seus objetivos, em prol dos seus sonhos. Tá bom? Então, aqui, ó, estamos no item 2. Avalie sua independência financeira. Como é que eu vou avaliar minha independência financeira? Sabendo como é que eu sou. Isso, merecemos. Isso. Como é que você gosta de ganhar dinheiro, de receber? E como é que você está
na sua independência financeira hoje? Como é que está, meu povo de Deus, minhas empreendedoras masters aqui, lindas e maravilhosas, desse projeto lindo do Empreendaê, com a parte financeira hoje? Aí eu quero que vocês comecem a pensar assim, hoje eu não estou bem, mas eu vou estar. Ou hoje eu estou ótima e quero ficar melhor. Tá? A mentalidade vai partir daí. Como é que está a sua independência financeira, Mônica? Está bem, mas pode melhorar. Sempre. Sempre pode melhorar. Ah, não, Mônica, não está tão boa. Nunca péssima, tá, gente? Nunca usa assim péssima. Não. Não está tão boa, mas vai melhorar. Hoje podia estar melhor do que ontem. Mas amanhã, com certeza, ela vai estar melhor do que hoje. Isso é positividade financeira. Hoje eu ainda não ganho o que eu gostaria de ganhar, mas amanhã com certeza eu vou ganhar. Toda vez que você diz isso para você, você se abre para positividade. Eu sou revendedora de roupa, mas quando faço pedido eu acabo tirando mais de cada modelo para mim. Bom, isso é uma mentalidade de duplicidade. Que é isso? Deixa eu explicar. A pessoa que compra o que vende mais do que o outro que está comprando, que é o cliente, ela se abre para ter merecimento daquela situação. E ela não vende, ela usa. Isso é um vazio que a gente chama existencial do dinheiro. Você tem que ter noção de que seu produto é para ser vendido. E o modelo que você está vendendo para aquela sua cliente tem que ser exclusivo, não seu. Gente, eu estou falando isso porque vocês vão aprender isso na prática, tá? Esse modelo mental de que, eu estou vendendo mas gostei tanto que vou ficar para mim, é a coisa mais errada no âmbito da empreendedora, principalmente aquela que vende roupa. Uma coisa é você ser a modelo. Tá? Uma coisa eu vou... Já pensou se todo o dinheiro que eu empresto da Caixa eu tomasse emprestado para mim? Eu tava, né? Endividada até as tampas. Se todo mundo que eu emprestasse dinheiro, ou que eu fizesse um financiamento habitacional, eu comprasse um imóvel? Então, gente, a gente tem que ter noção que o nosso bem, nosso produto, nosso lado financeiro é para mais, não para menos. Ah, Mônica, nunca vou ter direito de comprar uma roupa para mim? Vai. Óbvio que sim. Mas não aquela que você, na emoção que você vendeu, você comprou. Porque a emoção ali é um gatilho. Ali é uma falha. E eu vou dar isso para vocês. Se chama mindfulness do dinheiro, que é o mindfulness mental do dinheiro. Você se acha merecedora, para tanto você vai comprar um igual. Isso não é necessidade, é desejo. Isso é anseio, ansiedade, é vontade. Não é necessidade. A pessoa que quer se equilibrar financeiramente tem que parar, dar um stop nessa torneirinha aí da vontade de ter e não de ser. Deu para anotar? Deu para entender? Eu tenho vontade sempre de ter e não de ser. Você é vendedora. Você não necessariamente precisa ter aquele produto. Mas isso a gente vai trabalhar com calma, porque é hábito. Então, não se preocupe que isso vai mudar na tua mente de um jeito, gente. Eu vou te dizer porque, assim, eu transformo vidas quando eu abro a mente das pessoas para isso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Essa mentalidade não é falta de empoderamento, não. Ao contrário, é consciência. É consciência financeira do momento. Eu não posso agora, mas eu posso amanhã. Quando você se diz isso, você se permite a ter aquilo que você tanto quer futuramente. E eu vou ensinar o método dos 30 segundos, 60 segundos e de 3 horas. Né? 30 segundos, 30 minutos e 3 horas. Esse método vai mudar a vida de vocês. Que é o método de, na hora de comprar,
você saber o que é isso. Eu vou ensinar. Isso aí é futuro, ó. Fica todo mundo antenado, todo mundo ansioso para aprender esse método, que vai transformar a vida de vocês na hora de gastar. Mas vamos primeiro avaliar a independência financeira, porque isso é um passo que eu vou ter que passar primeiro de outras técnicas aqui para chegar nisso para você. Avalie sua independência financeira dentro dessas metodologias que eu te passei aí, de como é que você lida com o seu dinheiro, como é que você gasta, como é que ele é para você. Você gosta de gastar? Ótimo. Anota isso aí. Você gosta de comprar? Ótimo. Anota isso aí. Porque a gente tem técnicas para quem faz isso. Eu amo gastar. Eu amo comprar. E tem determinadas coisas que eu gosto de comprar mais do que outras coisas. Eu já me conheço. Tá? Vou dar um exemplo prático para vocês poderem anotar isso aí no WhatsApp que eu te falei ou no caderno. E aí, durante a semana toda, eu quero vocês pensando nisso. Eu gosto de bolsa. Eu amo bolsas. E eu não gosto muito de sapato. Não sei por quê. Eu prefiro andar descalça. É um gosto meu. Então, eu compro um par de sapato daqui e colar, um par de sapato ali. Mas se você me mostrar uma bolsa diferente, eu fico apaixonada. Pode ser a bolsa mais diferente do mundo, ou mais simplesinhas. Eu gosto de bolsa. Se eu gosto de bolsa e eu vou vender bolsa, qual o cuidado que eu vou ter que ter? Eu estou vendendo o que eu gosto. Tá? Quem gosta de roupa, que vende roupa, está vendendo uma coisa que gosta. É muito similar para você ter controle. Certo? Então, quem vende roupa e gosta de roupa tem que saber lidar com esse gostar, que é emocional. Eu gosto de bolsa. E se eu vou vender bolsa, eu tenho que ter cuidado, porque senão eu vou vender uma e vou ficar outra para mim. Porque eu gosto de bolsa. Esse é um sentimento meu. Por isso que vocês têm que avaliar a sua forma de gastar. O seu entendimento de gastar. Eu vou evitar de vender roupa, Mônica, porque eu gosto de roupa? Não. Mas você tem que saber que nem toda roupa você vai poder comprar naquele momento, você vai ter que vender. E você pode botar metas para você. Que é isso que eu vou ensinar. A cada 10 peças que eu vendo, eu vou me dar o direito de ficar com uma. Ou a cada 20 peças que eu vendo, eu vou me dar o direito de ficar com uma. Isso é técnica, gente, porque você molda a tua mente para trabalhar para você. E eu vou ensinar isso. Por isso que eu preciso saber o que vocês gostam, como vocês lidam com dinheiro, como é que é essa pegada de dizer, vou gastar mesmo, não estou nem aí. Entendeu? Então, tudo isso para vocês tem que ser conhecimento, consciência financeira. Anotar todos os gastos, e eu já te falei que não é aqueles gastos de água, não, é gastos substanciais. Transformar sonhos e metas. Olha o que eu estou falando aqui, transformar sonhos e metas. Uma roupa é um sonho, transforme em uma meta futura. Uma viagem é um sonho, transforme em uma meta futura. Ah, eu quero abrir meu próprio negócio. É um sonho, transforme em uma meta futura. Eu tenho a vontade de comprar um carro. Transforme em uma meta futura. Mônica, eu quero minha casa própria. Transforme em uma meta futura. Transformar sonhos e metas significa que você está mentalizando, ó, a palavra meta, meta. Prontifique-se. Pronto, ó, vou focar. Você está mentalizando aquele sonho seu para o futuro. Você está se colocando naquele lugar lá no futuro. Então, transforme sonhos e metas. Eu tinha um sonho, na época, eu dei aqui o exemplo, de sair no Camaleão. Foi o que eu fiz. Transformei em uma meta. Eu tenho que sair no Camaleão e não tenho dinheiro. O que é que eu faço? Vou criar artifícios, vou criar, planejar, vou me programar, vou fazer passo a passo para eu chegar naquela minha meta. Você tem um sonho de comprar uma casa. O que é que eu preciso? Vá para o papel, planeje. Não faça loucura, não haja desesperadamente. Entendeu? Você tem que... Beleza, Ju? Vai lá, beijo. Vocês têm que planejar essa meta para que transforme isso, esse sonho, nessa meta que você quer. Você entendeu? Então, quando você bota uma meta
e você tem um sonho, você vai atrás, buscando os passos para chegar naquela meta. Então, aí, o que é que eu preciso que vocês façam? Coloque seus sonhos no papel. Rapaz, eu tenho um sonho de ter uma casa. Vou transformar em uma meta. E bote lá, ó. Preciso comprar uma casa. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter um financiamento? Eu preciso comprar um consórcio? Eu preciso saber sobre isso? Como é que eu faço? Coloca no papel. Tire da mente, tire da cabeça, tire da vontade, tire do desejo e jogue no papel. Mônica, eu quero abrir minha loja de confecções. Eu quero abrir uma loja de roupas. Jogue no papel. O que é que eu preciso para ter uma loja? Um ponto. Aluguel. Olhar o local. Vou gastar com araras. Vou gastar com as roupas. Cada uma de vocês tem um sonho, gente. Mas se o sonho ficar na mente e não for para o papel ou então divulgado, ele fica irrealizável. Então, quando eu tive um sonho, que eu fui atrás desse sonho, eu joguei ele para ação. Eu fiz a meta e fui para ação. Eu fui proativa, eu fui atrás dele. E eu botei passo a passo do que eu precisava fazer para chegar onde eu queria. Então, eu preciso que vocês transformem sonhos em metas. Isso tem a ver com dinheiro, porque é com dinheiro que você vai realizar esses sonhos. Se for um sonho de objeto, né? Se for um sonho de empreender, se for um sonho de comprar uma coisa. Eu já falei sobre a mentalidade campeã de permissão, a persistência e a resiliência, que é o quê? Não desistir em cima das adversidades, das dificuldades. Proatividade e ação. Foi o que eu acabei de falar. Tem que ir para a rua, tem que ir para cima. Proatividade, ir atrás. Planejar é proação. E o universo conspira para aqueles que planejam. O universo entende que você botou no papel é porque é o que você quer. Isso é a forma do perfil comportamental para quem quer ganhar dinheiro. É o perfil que eu preciso que vocês tenham. Para eu começar a trabalhar a parte financeira com vocês. Ficou alguma dúvida desses itens aqui? Depois eu vou colocar lá esse pendrive, esse PowerPoint aqui, para vocês acompanharem. Certo? Deixa eu passar aqui. Os 4 R's que eu já falei, tá? Da educação financeira. Reconhecer, registrar, revisar e realizar. Falei tudo isso com vocês. Esses 4 R's são os passos para o caminho da educação financeira que eu preciso que vocês tenham como fundamental para uma vida equilibrada e consciente. Gente, gastar não é oba-oba. Tá? Gastar não é vontade, não é desejo. Tem que ser consciência. Eu já gastei muito pro oba-oba e parei quando eu tive a consciência de que eu tinha que me organizar para gastar. Hoje eu sei gastar. E hoje eu só gasto quando não tem jeito. Uma mulher que gostava de pagar boleto, que gastava por gastar, que não tinha controle financeiro, que não guardava dinheiro, não sabia nem por onde guardar. Hoje eu tenho a consciência financeira de guardar e não gastar. Então, isso é mentalidade. Entendeu? Isso é mentalidade, porque é possível. Reconhecer é o primeiro passo, entender a sua situação da sua financeira atual, identificar seus objetivos. Eu vou botar esses 4 slides aqui, lá naquela coisinha. Identificar seus objetivos e necessidade, perguntar se quais são seus sonhos e metas. Tudo que eu te falei aqui nessa aula de hoje, preciso que vocês tenham no primeiro passo, que é reconhecer isso. Segundo passo, registrar. No princípio, agora não vai ser na planilha, porque vocês ainda não têm conhecimento de planilha para aprender. Eu quero que vocês registrem tudo que vocês gastaram fora da curva, aquilo que eu te falei, para a gente identificar seus hábitos de consumo. Ficou claro nisso aí? Manda a mãozinha aí, todo mundo. Terceiro ponto, revisar. É hora de analisar essas finanças suas, de vocês, com atenção. Identificar os padrões de gastos. Olha o que eu falei, eu gosto de gastar com bolsa, eu gosto de gastar com roupa,
eu gosto de gastar com isso, eu gosto de pagar cartão, eu gosto de pagar boleto. Você tem que se conhecer a relação do seu dinheiro com você. Tá? Para onde está indo o seu dinheiro nesses hábitos de consumo que você tem? Quer ver um hábito que eu tenho, gente, que eu adoro e que é um gasto? Chupar picolé. Gente, todo dia depois do almoço eu tinha que chupar um picolé. Isso é um hábito. Porque eu não precisava chupar o picolé, mas eu gostava, depois de almoçar, chupar um picolé. E eu gastava daqueles picolé da Sorvani, que é caríssimo, tipo, R$ 10. Todos os dias. Quando eu identifiquei com esse trabalho aí que eu estou passando para vocês, que isso era um hábito, e que eu poderia não fazer disso um hábito, porque não era necessário para a minha vida, eu consegui duas coisas. Não engordar, porque parei de tomar picolé, e ainda economizei dinheiro. Isso é para vocês entenderem como é que funciona a nossa mente. Tinha virado o hábito de consumo eu chupar um picolé depois do almoço. E nem eu tinha me dado conta disso. Então, esse trabalho é bom para vocês começarem a identificar padrões mentais de hábito de consumo. E aí vocês vão eliminar esses hábitos da nossa frente e trabalhar bem com o dinheiro, tendo uma visão clara com esse dinheiro. Joia? Registrou, revisou esses padrões, vícios de consumo, que é o meu caso. Eu estava com vício, lembra aí, ó, picolé. Mônica tinha vício do picolé depois do almoço. Hoje, meu vício é levar uma tangerina para tomar lá no almoço. Tá? Então, para economizar e otimizar seus gastos. Realizar. E, finalmente, a gente vai ter o planejamento financeiro na prática, onde a gente vai definir metas realistas, corte de despesas e poupar de forma consciente para alcançar o que vocês querem. Esse último passo, que é realizar, a gente vai estar fazendo isso nas outras todas as aulas. Aí, ó, Tininha dizendo, toda vez que vou na rua, compro pão de sonho. Ô, Tininha, me vi você. Viciada em pão de sonho também, minha filha. Adoro pão de sonho. Um padrão mental. Você pode evitar isso aí. É um hábito de consumo. É um vício de consumo em que você pode economizar e não está nem vendo. Quando você começa a ter consciência que, gente, não é um sonho que vai te deixar mais pobre nem mais rica, mas isso é um hábito inoperante, que a gente chama. É um hábito, um vício que pode ser evitado. Tá? E que pode ser trocado por outra coisa muito mais produtiva. Quer ver que eu vou dizer, Tininha? Quando você estivesse interagindo nisso aqui, inteirada nisso aqui, você vai entender que esse sonho de R$ 3, se você juntar todo dia esses R$ 3 do sonho, durante a semana, e fizer uma capa de R$ 50, ao final de um ano, você vai ter economizado R$ 5.000. Entendeu? Tudo, muito dinheiro. Sabe por quê? Porque esses R$ 3 aí que você acha que não é nada, R$ 2 do sonho, todo dia, durante 30 dias no mês, multiplicado por 12 meses, em uma aplicaçãozinha, numa poupança ou numa capitalização que você pode ser sorteada e ganhar aí 100 mil, 200 mil, você está deixando de economizar quase R$ 5.000. Eu vou trazer alguns exemplos matemáticos nas próximas aulas para vocês entenderem como esses vícios de consumo faz você economizar e otimizar seus gastos de forma espetacular. Não é que você não vai se dar o direito de comer um sonho, mas de vez em quando. Isso não vai virar um vício, um hábito. Porque quando se torna um hábito, você faz aquilo já instintivamente. Você nem pensa, você vai e compra. Por esse sonho aí, já deu para você entender como é que funciona a mentalidade para guardar dinheiro. Isso aí é a pontinha do iceberg lá, aquela pontinha da falta de controle financeiro. Tá? Isso aqui você precisa primeiro ter consciência. Olha a consciência que você já teve. Meu Deus, isso é um hábito de sonho. É um hábito, é um vício. E tá bem aqui, ó. Identificar padrões de gastos, vícios de consumo e oportunidade para economizar. Eu tive uma cliente, uma mentoranda, que o vício dela é o cafezinho da esquina. Ela tinha tomado café em casa, mas quando ela estava chegando perto do trabalho,
para ela se sentir acolhida no trabalho, porque ela estava estressada, ela comprava um café de R$ 1,50 todos os dias. O menino do café já deixava pronto para entregar ela o café. Quando ela identificou isso, ela, meu Deus do céu, eu tomo café em casa e vou tomar café lá também. Sabe o que ela fez? Levou a garrafa de café para o trabalho. Vício! Que era vício, gente. Não era vontade de tomar café, não, porque ela tinha acabado de tomar. Era vício. Para ela se sentir acolhida, era emoção. Diante do trabalho, de entrar para resolver aqueles problemas que o trabalho era estressante. Ela tomava aquele cafezinho, se sentia feliz e entrava. E aí, quando ela botou na planilha, que ela botou na mente dela, que ela viu que era um vício, e que eu dei a ideia de ela levar a garrafa de café para o trabalho, ela mudou isso aqui na vida dela. Um menino que não gostou muito, né? Se ele me soubesse que tinha sido eu, ele ia me matar, mas deixou de vender o cafezinho dele. Então, vamos lá. Eu preciso disso, porque o quarto passo, que é realizar esse planejamento financeiro com vocês, com metas realistas, corte de despesas, eu preciso que vocês entendam esses 3 R's que eu botei lá na frente. Tá? Eu dei os 3 R's aqui, para cá. Peraí que eu vou botar aqui. Eu dei os 3 R's aqui. Aqui. Os pilares dos 3 R's. Expliquei esses 3 primeiros, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. Esse quarto é feito com a gente já quando vocês já estiverem se organizando, que é realizar. Tá? Eu vou finalizar a aula hoje com essa foto aí. Qual o seu nível de autonomia financeira? Se você parasse de trabalhar hoje, e aí eu quero que vocês se inscrevam lá no nosso WhatsApp, vou botar essa tela lá para o final, e vou querer que vocês interajam no WhatsApp isso aqui. Qual o seu nível atual de autonomia financeira? Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo conseguiria se manter? Suas decisões são baseadas em dados? Você evita agir por impulso? Você busca sempre informação antes de fazer investimento ou contrair dívidas? Se você disse não para tudo isso aí, você está precisando de ajuda. Entenderam? Parem para analisar se você disse não para tudo isso aqui. E se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo você conseguiria se manter? 1 mês, 2 meses, 10 meses, 6 meses? Tá? Eu vou deixar vocês com essas reflexões aqui, porque a nossa próxima aula eu vou desconstruir essas informações. Eu vou mostrar para vocês que você tem que sempre se basear em dados, que você não pode agir por impulso e que você tem que ter sempre informação de investimento e, se for para dívida, que é empréstimo também. Beleza? Quero que vocês vão para casa hoje, passar o final de semana, pensando nisso aqui, em todas as tarefas que eu dei. Tá bom? Vou fechar aqui, ó, interromper aqui, vamos tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera para a gente poder tirar essa foto, agradeço. Vou abrir aqui. Tem que colocar aqui a câmera para botar como mosaico, só um minutinho. Mosaico. Pronto, vamos lá. Tirar foto de todo mundo aí, gente. Ai, que pessoal boa, quantidade de pessoas boas. Bati muito em vocês hoje, não, né? Todo mundo ficou feliz, pelo amor de Deus. Não bati em ninguém, né? Dá um sorrisinho. Aê, deixa eu ver se foi, peraí. Foi. Oh, peraí, que tinha, vou ter que fazer de novo, que você saiu de um sorriso errado. Vai de novo, olho fechado, todo mundo sorriso. Aê, pronto, agora peguei a sorriso. Menina, que sorrisos bonitos, viu? Pronto. Então é isso, pessoal.
Obrigada, viu, por hoje. Pode abrir quem quiser falar aí, pode abrir. Pode dizer o que aprendeu, o que se sentiu. Obrigada por vocês estarem aqui hoje, né, nessa terça-feira, nessa quarta-feira, né, 21h51, quase 2 horas de aula. Espero que tenha entendido muita coisa. Quem está aqui aprendeu alguma coisa, pode me falar. Se teve alguma dúvida, está aberto aqui para questionamento, para tirar dúvidas. Alguma de vocês tem alguma dúvida? Pode tirar aqui desativar o som aí e falar. Evelyn, entendeu tudo, Evelyn? Entendi, sim, professor. E tudo começa no autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer para poder ter esse equilíbrio financeiro. E para a gente poder controlar o nosso instinto, nosso dinheiro, nossas vontades. Tudo surge na mente, né? A gente tem que mentalizar o que a gente vai fazer. Gostei da aula, foi muito bacana. Obrigada. Isso. Dilza, aprendeu alguma coisa, Dilza? Tininha já botou aqui. Tininha botou aqui que aprendeu muita coisa, muito boa aula, preciso me educar mais financeiramente. Vamos fazer isso. Muito legal sua aula, viu? Bem dinâmica. Né? Eu nem senti passar esse tempo. Que bom, Dilza, que bom que você gostou. Muito legal. A ideia é essa, a ideia é que vocês comecem a pensar para sair desse local que está inconforme, que a gente chama, né, que não está confortável, e aí para um lugar que acessa mais o dinheiro. Isso. Tá bom? Vamos atrás disso. Aprender a ficar rica. Isso aí, aprender a ficar rica. Vamos nos todo mundo permitir aqui a ficar gosta de rica. gastar, então todo mundo gosta de gastar, então tem que ser rica. Pois é, temos que ser rica. Gostei muito, Pois cada dia a é. gente aprende mais, é bom ter educação financeira. É isso, Ilzili. Parabéns aqui pela sua permanência. Gente, uma boa noite para vocês, ó. Beijo no coração, tá? Qualquer dúvida que tiver, até a próxima. A próxima vamos falar de financeira de Boa novo. noite, professora. Até a próxima. Tá, boa noite. Muito linda.